Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje conosco, aqui eu tenho o prazer, conversando um pouquinho conosco, o Dr. Fábio Suzuki, cardiologista, médico cooperado da Unimed Piracicaba, do Instituto Cardiovascular de Piracicaba. Muito boa noite, Dr. Fábio. Obrigado pela presença. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Doutor, nós gostaríamos de saber, por que foi criado o Dia Mundial do Coração? Então, desde os anos 2000, o dia 29 de setembro foi considerado o Dia Mundial do Coração. O Dia do Coração foi criado para divulgar as doenças cardíacas, os fatores de risco que levam à doença cardíaca e para promover práticas saudáveis de vida. Perfeito, doutor Fábio. Queria que o senhor também falasse para a gente, para o nosso público, uma questão extremamente importante, a respeito aí de quantas pessoas, infelizmente, morrem por doenças cardíacas atualmente. Doutor Fábio. No Brasil, estima-se que as doenças cardiovasculares levam a 350 mil óbitos por ano. São quase 1.000 óbitos por dia de doenças cardiovasculares. No mundo, estima-se até 17 milhões de casos por ano. E dentre essas mortes, o maior responsável por isso é o infarto do miocárdio. Estamos ao vivo aqui com o doutor Fábio Suzuki, cardiologista, falando sobre o Dia Mundial do Coração. Doutor, quais são as principais doenças cardíacas? As principais doenças cardíacas, a principal doença cardíaca é o infarto do miocárdio, O infarto é quando ocorre uma obstrução das coronárias que leva a uma isquemia do coração, do músculo cardíaco, levando a esse infarto. Existem outras doenças do coração, como as arritmias, as doenças valvares, as miocardites, que são as inflamações do coração, e as doenças da aorta também. Quais os sintomas dessas doenças cardíacas e também do infarto, já para todo mundo aí ficar atento, Então, quais seriam os sintomas das doenças cardíacas e do infarto, doutor Fábio? Sim, o principal sintoma de infarto ainda é a dor no peito, Geralmente do tipo aperto ou queimação do lado esquerdo do peito, irradiado para a região cervical e para o braço esquerdo. Algumas pessoas têm algumas alterações nesse padrão de dor, às vezes tem uma dor nas costas, às vezes uma dor de estômago, mas geralmente, a grande maioria dos casos, você vai ter uma dor no peito mesmo, em aperto ou queimação. E geralmente ela é desencadeada por esforço físico, então você está bem, sem dor, começa a praticar um esporte, fazer uma caminhada e aí tem esse tipo de dor, às vezes, ou no começo de fraca intensidade e depois ela vai aumentando conforme um esforço maior. Perfeito, perfeito, doutor Fábio. Nós estamos aqui ao vivo falando com o doutor Fábio Suzuki, cardiologista. Doutor, existem casos em que a pessoa infartou e não percebeu. Olha, ela infartou, eu já ouvi isso, infartou e não percebeu. Teve um infarto e nem deu conta que infartou. E depois ela pode recuperar, quer dizer, não percebeu que deu infarto e de repente ela recuperou. Teve um infarto, não percebeu, se recuperou. Isso existe de fato ou isso é um mito? Pode acontecer, existem alguns tipos de infarto que são silenciosos, a pessoa pode até ficar bem, mas vai começar a apresentar alguns sintomas depois. E depois do infarto, se o músculo cardíaco for afetado, ele pode ter falta de ar principalmente ou algumas arritmias, entendeu? E aí procura um médico, começa a fazer os exames e apresenta aí as alterações que a gente consegue ver nos exames complementares. Doutor, agora eu gostaria de saber, até uma pergunta que foi enviada para nós também, sobre a questão das pessoas que praticam, O senhor falou até agora há pouco sobre a respeito de pessoas que fazem esporte, atividades físicas, sem a orientação de um médico,
pratica aí, de repente, eu jogo bola uma vez por semana, na quarta-feira, ou antes do churrasco, ou depois jogo futebol, depois tem churrasco, às vezes até durante o churrasco, né? Isso pode dar algum problema, doutor? As pessoas que fazem, por exemplo, academia sem antes procurar um médico e detalhar qual o tempo ideal para o bem do coração, né? Qual que é o tempo ideal de esporte, atividade física, para o bem do coração na prática de esportes? O ideal é você fazer um check-up antes de começar uma atividade física esporádica, principalmente se for competitiva ou profissional, né? Abaixo dos 40 anos é bom você fazer uma vez, pelo menos, né, uma esteira, um ecocardiograma, para ver se está tudo em ordem. E a partir dos 40 anos é melhor ser anual. Se você tiver algum fator de risco, também é muito importante você fazer esses exames para que não tenha nenhuma surpresa. Existem pacientes que não têm nenhum sintoma, mas no esforço físico muito grande pode desenvolver até um infarto, né, que a gente às vezes ouvi falar de pacientes que não fizeram um check-up, foram fazer uma prova de corrida, de bicicleta e acabaram infartando, né? Então o ideal é realmente fazer um check-up. Perfeito, estamos ao vivo aqui falando com o Dr. Fábio Suzuki, falando sobre o Dia, né, Mundial do Coração. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais um bate-papo aqui com o Dr. Fábio. Não sai daí, a gente volta já. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. De volta com o programa Piracicaba agora. Estamos ao vivo aqui, Dr. Fábio Suzuki conosco. E tem pergunta chegando com a Maria, né, Maria? Exatamente. Olha, doutor, queria que o senhor falasse também, né, desse mês de setembro, que justamente é comemorado o Dia Mundial do Coração. Qual é esse dia, doutor, que é lembrado, então, né, para todo esse cuidado aí com o coração? Qual é o Dia Mundial do Coração, doutor Fábio? O Dia do Coração é dia 29 de setembro, né? Mas para cuidar do coração tem que cuidar todo dia, né? Todo dia, né? Sim, sim. Isso aí. Todo dia cuidando do coração, né, doutor? Tem que cuidar de mim mesmo. Eu falei agora há pouco, doutor, sobre a questão da Unimed. A Unimed, que tem profissionais, né, muito bem preparados, né, em vários setores. Aliás, a Unimed ela trabalha com isso já faz um tempo. A questão, né, da ação multidisciplinar com seus profissionais. Isso dá um resultado muito positivo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre toda a estrutura da Unimed, toda a estrutura que a Unimed disponibiliza para os seus usuários, em caso de emergência, todos os exames que podem ser feitos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. A Unimed agora está com a unidade do coração, já desde 2019, bem equipada, com UTI, um PA cardiológico, um médico cardiologista 24 horas lá para o atendimento dos pacientes com doenças cardíacas ou com queixas cardíacas, né? E além dos exames complementares, né, desde o eletro, esteira, ecocardiograma, Holter, tomografia coronária e cardíaca e o cateterismo cardíaco também, né, além da UTI para o tratamento e equipe de cirurgia cardíaca para implante de marca-passo ou cirurgias cardíacas. Exato. E, doutor Fábio, queria que o senhor pontuasse também, né, outro fator importantíssimo aqui para a gente falar ao nosso público, quais são os fatores de risco? Fatores de risco, o principal fator de risco é a hipertensão arterial, a pressão alta, né? É a que mais contribui para o aparecimento, desenvolvimento ou piora das doenças cardíacas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que entre 25% a 30% da população brasileira deve ser hipertensa, só que nem todos sabem disso, entendeu? Então nem todos estão tratados. Então a pressão alta deve ser bem tratada, né? E quando diagnosticada, o paciente deve fazer uso das medicações. Além disso, os outros fatores de risco também muito importantes, diabetes, né? Colesterol,
tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, estresse, além da história familiar, né, que também contribui bastante para as doenças cardíacas. Perfeito. Doutor Fábio, qual que é a idade ideal para se visitar o cardiologista, né? Tanto homens como mulheres? Hoje em dia, preconiza-se você desde jovem já procurar um cardiologista, entendeu? Porque tem muitas doenças, esses fatores de risco como colesterol, diabetes e até mesmo a hipertensão que pode aparecer no adulto jovem, já aos 20, 30 anos. Então uma passagem antes dos 40 anos para fazer um check-up e descartar essas doenças é o ideal. A partir dos 40 anos seria ideal uma vez por ano, entendeu? E se tiver fator de risco já conhecido, hipertensão, diabetes, colesterol, aí é obrigatório mesmo uma vez por ano, entendeu? Se tiver história na família também de hipertensão ou infarto, né, em jovens, você tem que procurar mesmo anualmente. Exato. Doutor Fábio, agora falando um pouco, né, desse contexto pandêmico que estamos vivendo, que claro, fomos afetados, né, em todas as esferas, e eu queria que o senhor falasse também, né, o que aconteceu com as doenças cardíacas justamente durante a pandemia do Covid-19? Durante a pandemia, aumentaram os números de casos de infarto, né? Vários fatores contribuíram para isso. O primeiro que a gente viu logo no começo da pandemia é que os pacientes pararam de fazer o check-up, pararam de procurar o hospital, pararam de procurar o seu cardiologista para fazer exames, e isso acabou contribuindo para o aumento no caso de infarto. Depois, ao longo da pandemia, desse isolamento social que a gente viveu, os pacientes, as pessoas, né, ficaram mais presas em casa, mudaram seus hábitos alimentares, começaram a comer mais, ganharam peso e diminuíram a prática de atividade física, né? A gente não podia sair muito de casa, as academias estavam fechadas, e essa mudança de estilo de vida deve ter contribuído também para o aumento dos infartos, né? Perfeito. Dr. Fábio Suzuki conosco aqui. Fábio, é bom a gente destacar também que a ida, né, do paciente para fazer um check-up, ela está totalmente segura, né? Estamos num momento pandêmico, mas totalmente seguro a ida até o cardiologista e necessário também, né, Fábio? O número de casos diminuiu bastante, né? A gente já está recebendo os pacientes aí, estão voltando para o consultório para fazer check-up, alguns já com 2 anos sem acompanhamento, né? Mas, é bom voltar mesmo para o consultório para fazer esse check-up, né? E falando um pouquinho sobre o tratamento multidisciplinar que a Unimed tem, né, à disposição de todos, como é o acompanhamento também em relação ao tratamento cardíaco, doutor? A medicina hoje está bem avançada, né? Cada dia com novos tratamentos, novos exames para diagnosticar as doenças, né? E como você falou também lá na Unimed, um corpo clínico de médicos, cardiologistas, né? Todos especialistas na área, além da equipe multidisciplinar, né? Enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, né? Tudo para atender lá os pacientes, né? Os beneficiários. Ótimo. Doutor Fábio, a gente também queria que o senhor fizesse uma reflexão, né? Justamente aí no contexto do cuidado geral, né? O cuidado da mente, o cuidado do corpo e também do coração para um bem-estar geral. Lembrando, né, o Dia Mundial do Coração, uma data muito importante que será agora no próximo dia 29 de setembro, né, doutor Fábio? Sim. Nós temos que lembrar aí do tratamento, né, da doença cardíaca e dos fatores de risco. Lembrar da hipertensão, tratamento da pressão alta, né, tomar as medicações, do diabetes, colesterol, parar de fumar, entendeu? A prática de exercícios físicos, o ideal, pelo menos 2h30 por semana, entendeu? Combater a obesidade e hábitos saudáveis de alimentação também, né?
evitar muito açúcar, evitar o sal, evitar comidas industrializadas, né, carnes processadas, embutidos, entendeu? Tudo isso contribui muito para o tratamento, né, e para evitar as doenças cardíacas. Tá certo. Doutor Fábio Suzuki, cardiologista da Unimed Piracicaba. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação. E vale a pena a gente falar mais uma vez para as pessoas irem aí ao cardiologista e ter uma vida sempre, uma vida saudável, com hábitos bons. Obrigado, doutor Fábio. Eu que agradeço a oportunidade, Neto, Maria, muito obrigado. Boa noite. E ainda falando da Unimed Piracicaba, eu quero dar mais uma informação para você. Olha, o posto de atendimento infantil da Unimed atenderá em novo horário. Então, atenção, gente, o PAI, que é o posto de atendimento infantil, está atendendo em novo horário, né? Atendimento de ambulatório. A partir de 1º de outubro, de segunda a sexta, das 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 19 horas, tá? Para assistência de urgência e emergência, você pode se dirigir ao pronto atendimento da criança, 24 horas no Hospital Unimed. Então, mais uma informação aí importante para você, lembrando, a partir do dia 1º de outubro, os horários, então, serão de segunda a sexta, das 7 às 22 e aos sábados, com atendimento das 7 horas da manhã até às 19 horas, também informação da Unimed Piracicaba.